falar uma segunda língua é super importante. Hoje vamos conversar com o professor de inglês Valber Lima para falar sobre inglês para mestrado. Tem um nomezinho aí, inglês o quê? Instrumental. Instrumental, olha menino, tem nada a ver com música, né? Não tem nada a ver com música, mas é o seguinte, é uma modalidade da aprendizagem de qualquer língua, tá? No nosso caso a gente vai falar do inglês, mas pode ser o espanhol instrumental, o alemão instrumental. O que é que isso quer dizer? Que você vai estudar a língua certo, focado apenas em uma das habilidades, que no nosso caso do instrumental é a leitura e a compreensão de texto. Como a gente falou no início, porque dessa forma é específico para quem está fazendo mestrado. Exatamente, e pelo tempo também. Muitas pessoas procuram a gente com 2 meses antes da prova do mestrado. Então, se você for aprender a ouvir, falar, escrever e ler, isso vai levar muito mais tempo, né? Todo mundo já foi em escola de inglês, sabe que é 3 anos, 4 anos para você começar a fazer e realmente estar falando fluentemente. E para fazer uma prova dessas, você só precisa mesmo da habilidade de leitura. Não é necessário você pronunciar bem, não é necessário você escutar nada para fazer a prova. Certo. Né? Porque a prova de mestrado, doutorado, o Enem, por exemplo, eles não fazem prova oral, nem prova de audição. Tem que ler, interpretar. É só leitura, lá, interpretação, responder aquelas questões. Certo. Então, a modalidade instrumental, ela vem aí para justamente suprir essa necessidade. Entendi. Então, vamos lá. Andy faz inglês, não é isso? Tá. Eu fiz um tempo também. O que tem de diferente? Eu sempre procurei inglês para fazer só conversação. Certo. Porque eu ficava na minha cabeça que, tipo, eu tenho que aprender inglês como eu aprendi português. Sim. Né? Porque quando você começa lá na escola, né, só com gramática, verbo to be, não sei o que, você começa a tomar uma certa, né, um tojozinho da língua, porque é chato, né? Uma língua que você está convivendo, e tornar esse aprendizado de uma forma mais dinâmica, e aí a conversação te traz isso, é bem legal. O que tem de diferente de quando a gente aprende o método tradicional? Como você falou aí, que pode demorar 3 ou 4 anos. Tem escolas aí que prometem em 1 ano e 6 meses, né? Alguma coisa assim. Do que eu vou lá em 2 meses só para aprender a ler e escrever. Onde é que você foca mais, assim? Tem alguma... Nós focamos apenas no conteúdo do texto. Ou seja, nós vamos ensinar a você as palavras-chave de um texto, aquelas falso-cognatas, certo? Que parece, mas não é. Então, para você não se enganar numa prova, a gente vai trabalhar esses falso-cognatos. Vamos trabalhar uma coisa que é importantíssima, que são os verbos de ligação, que vai fazer uma grande diferença na hora de uma tradução. Você tem uma palavrinha lá que quer dizer embora. Então, ela contrasta, são 2 frases que está contrastando uma da outra, por conta dessa palavra especificamente. Então, se você não souber aquela palavra, você pode se confundir na hora da sua tradução. Porque o inglês tem isso. Apesar de falarem que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender, o inglês tem isso, de palavras com o mesmo significado colocadas de forma diferente nas frases. Exato. O contexto é que vai fazer a grande diferença aí. Você vai ter que saber o contexto para poder dar um significado àquela palavra. E isso acontece, inclusive, com palavras que você não conhece, tá? Você vai ler uma frase com 10 palavras. Tem uma que você não conhece, mas pela contextualização dessas outras 9 palavras, você vai conseguir inferir um significado para aquela palavra. Certo. Então, isso, nas aulas de instrumental, a gente pratica bastante. Para lhe dar confiança de ter condição de fazer isso. Porque, como você falou, às vezes as pessoas procuram 2 meses antes. Claro que essas pessoas têm uma base em inglês, ninguém é totalmente leigo. Exatamente. Né? Se for totalmente leigo, precisa de mais tempo, porque a apresentação do conteúdo vai demorar um pouco mais. Porque você tem que criar um vocabulário, né? Exatamente. Você vai ter que memorizar muita coisa, certo? E essa modalidade é tipo assim, é um socorro. Certo. Certo? Não é aquela coisa que vai durar para sempre também, tá? Porque não é aquela aprendizagem significativa. Certo. Ela depois coisa específica. É muito aquela urgência ali, ela vai suprir aquela necessidade. Então, se você passar um tempo sem ler nenhum texto em inglês, por exemplo, você vai ter que fazer as aulas totalmente de novo. Totalmente de novo, né? Mas, Valber, você é professor de inglês. Sim. Né? Não só desse método aí do instrumental. E aí a gente vê qual é a melhor forma de uma pessoa que realmente quer aprender inglês
como ela tem que se portar? É realmente ouvir músicas, porque você tem que educar o ouvido. Uma das coisas. E aí, então, é legal ela estar ouvindo coisas em inglês, ler em inglês, assistir o filme com legenda dublado, como que é a melhor forma? Certo, então vamos lá. Olha, primeiro você vai ter que se conhecer um pouquinho para saber. Nós temos as habilidades de aprendizagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa auditiva. Você aprende mais Então, quando ouve. eu aprendo mais quando eu ouço. Andy, você? Você aprende mais ouvindo, repetindo a escrita, falando, repetindo a pronúncia? Eu gosto de ouvir também, principalmente quando é música, que você pega a tradução da música, você aprende muitas palavras até que estão se usando atualmente, né? Que é uma coisa meio difícil, que eles têm muita gíriazinha, Exato. que acaba que você ou aprende falando com alguém que mora lá, ou então com músicas. Exato. E aí você parece que fica na sua cabeça aquela música, você já sabe a tradução, a palavra você já liga. E aí, quando você vê essa palavra em outro contexto, você já sabe o que ela significa, né? Então, ela provavelmente é uma auditiva. Certo. Mas tem aquelas pessoas que são sinestésicas, que precisa fazer para aprender. Entendi. Ou seja, a gente vai ensinar uma estrutura, essa pessoa vai precisar escrever aquela estrutura para poder fixá-la. Entendi. Tá? E tem outros que são visuais. Certo. Não adianta eu falar se eu não mostrar. Não vai pegar. Não vai pegar. Então, por exemplo, nas nossas aulas, nós tentamos fazer todas as aulas desenhadas que ela supra a necessidade de todas as habilidades. Principalmente se a aula for em grupo. Quando a aula é individual, digamos que eu vou dar aula só para ela. Uhum. Eu sei que ela é auditiva, então eu vou explorar muito mais né, a metodologia auditiva. Eu vou falar mais, vou colocar mais áudio para ela ouvir, filme sem legenda. Certo. Tá? Mas você que está em casa, por exemplo, que fica se perguntando, né? Aquela que você diz, como seria a melhor maneira para eu aprender e dar uma acelerada no meu inglês? Se expor à língua. Como você pode expor-se à língua? Hoje tem tecnologia aí gratuita, riquíssimas, né? Você tem o YouTube que você pode ouvir entrevistas da BBC, da CNN, você pode pegar o seu ator favorito, colocar lá no YouTube, vai vir tudo que ele já fez até hoje, partes de filmes com ele, cantores, música, enfim, nós temos muitas opções, uma série de coisas que você pode fazer, e todas gratuitas. E não ter a vergonha do falar, né? Que durante muito tempo eu tive a vergonha do falar. Eu sempre achava que eu estava pronunciando errado e eu botava aquilo na minha cabeça e me dava vergonha e aí eu não falava. Eu criei uma barreira com o inglês por causa disso. E a realidade é que essa atitude é o maior erro. Sim, claro, porque eles quando vêm pra cá, eles não estão nem aí se estão usando concordância, se não estão, eles querem se comunicar. Eles falam mesmo o português todo errado, mas falam, né? E outra coisa, nós vergonha. achamos super engraçado aqueles estrangeiros que chegam aqui falando o porta, né? Agora, quando é a sua vez de se expor na língua estrangeira, você fica cheio de dedos porque acha que eu vou cometer erro. Vai cometer erro, faz parte da aprendizagem cometer erro. Até porque não é sua língua natural. Não né? é sua língua. E outra coisa, você está nesse processo de aprendizagem, então tem coisas que eu não sei ainda, mas eu acho que é assim, vou jogar. Né? Então, isso acontece muito e favorece muito quando você vai morar fora algum tempo. É verdade. Você não tem aquela opção da sua língua materna. Ou fala, né? Ou fala. Então você vai ter que falar com erro, sem erro, você vai ter que falar. É verdade. Certo? Mas também, mesmo estando aqui, é possível sim você se tornar uma pessoa fluente. Desde que você faça essa prática extra em casa, você vai ler textos em inglês, você vai assistir alguma coisa em inglês. Se você quiser assistir partes de filmes e queira colocar a legenda em inglês, eu acho super saudável. Mas eu recomendaria o seguinte: coloca em inglês a primeira vez, assiste novamente sem a legenda em inglês. Certo. Mas isso você diz, o áudio também em inglês. Sim, o áudio em inglês. Áudio sempre em inglês. Sempre aí você em inglês. alterna a legenda. A legenda Em inglês, depois sem legenda. Sem legenda. Não, aí tá no nível hard já, né, amado? Não. De repente você assiste... A pessoa não vai entender. Mas acontece Como que isso é medo. Os alunos têm medo dessa exposição. Eu não vou entender. Sim, tudo bem, mas você vai se habituando aos sons. É importante que o nosso cérebro tenha contato com esses sons que eram estranhos, para eles deixarem de ser estranhos. E outra coisa legal, só pra gente finalizar, Val, é a questão de educar o cérebro também a pensar em inglês, né? Porque quando eu comecei a aprender, há um tempinho atrás, eu ficava o quê? Eu lia em inglês. Aí eu pensava em português para querer traduzir palavrinha por palavrinha para depois responder em inglês.
dava tudo errado. Muitas vezes dá errado, pode vir a dar certo. Só que essa questão do pensar em inglês, por exemplo, é muito complicado, porque, por exemplo, professor nenhum consegue lhe ensinar a pensar em inglês. Isso é um processo muito individual. A gente não consegue determinar quanto tempo vai levar para você pensar em inglês, tá? Mas que desde a primeira aula a gente já disse, vamos tentando fazer as coisas mais rápido para que você comece a pensar na língua que a gente está trabalhando. E não querer traduzir tudo ao pé da letra, né? Não, porque não vai dar certo, Não vai, né? você tem que ter noção do contexto, não é E eu isso? gostaria de fazer uma observação. Logo no início você falou, por exemplo, esses cursos que dizem que em um ano e meio você está falando, tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive o MEC fez até uma matéria dizendo que está tentando proibir esse tipo de propaganda. Entendi. Porque ela é totalmente enganosa. Isso depende de vários fatores para você dizer que em um ano você estará falando inglês fluentemente. Nossa, Certo? porque Depende de muito. Você pode conseguir e ela conseguir com 3. Né? Então, assim, não vai depender do método. Essa questão de já começa com conversação. Eu gostaria que alguém me explicasse como ela vai fazer uma conversação se ela não sabe nem formar as frases. Tem que ter uma Então, noção de alguma coisa. Vamos prestar atenção, consumidores. Vamos prestar atenção. Pra não Língua induzir ao precisa erro. de uma introdução. Eu preciso lhe dar o que a gente chama de input. Eu vou lhe dar o input para depois pegar o output. Fazer com que você use aquela estrutura e comece a usá-la em formato de conversação. Se é a primeira aula e eu estou lhe ensinando, what's your name? My name is Valber. And yours? Então vamos praticar isso, vocês Agora, duas? vamos conversar praticar e aqui, vamos embora, né? né? Na próxima aula já tem um acréscimo, então a gente vai juntar esse dessa aula de hoje com o da próxima aula, a conversação vai tendo espaço. Vai aumentando. E a questão também da pronúncia, né? Porque, por exemplo, a Andy que trabalha com acessórios, tem muita coisa, né, que se pega em inglês. Aí, por exemplo, as chocas. Aí o brasileiro vai e fala choca, né? Aí quando você escuta uma blogueira ou alguém que morou fora falando, né? Choker, né? Com o som mais fechado. Aí quando a gente fala do Instagram, a gente fala Instagram, não é, né? Instagram, né? Uma coisa Instagram, daquele coisa, direct, né? Mandou aqui pelo nosso direct, pelo nosso Insta Stories, né? Uma coisa bem mais assim. Quando você começa a falar que a pessoa, metida, fala, não, mas é a pronúncia certa da E às da vezes história, ainda né? acha que você está pronunciando errado, quando você está pronunciando correto. Pronunciando certo. Isso né? é um outro problema que a gente chama de estrangeirismo, né? Que a língua da gente permite que essa enxurrada de vocabulário estrangeiro entre. E aí realmente fica difícil de você querer que as pessoas todas falem essas palavras corretamente. Fica difícil, né? Fica difícil, às vezes prefiro falar como eles falam para não ser o estranho. Entendeu? Assim, Porque que senão é vai o dizer- chato, é o metido, é isso, Sabe que é professor de aquilo. inglês? Valber, muito obrigada pelas suas explicações. Por nada, Daria um por nada. programa inteiro aqui a gente conversando e falando até em inglês. Foi um prazer, seria ótimo. Vamos marcar outro pra gente falar só em inglês no Só programa. em inglês no próximo programa. Olha, se eu tivesse treinado, eu ia chamar o comercial agora em inglês, mas eu não vou arriscar.